Boa noite! Vamos ler mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo. Acalmem seus pensamentos e pensem em Jesus. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura de mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Que possam sair daqui vibrações boas e essas vibrações possam chegar a todas as pessoas que estão doentes, que estão em hospitais, seus familiares, para lhes renovar a fé, aliviar dores físicas, trazer confiança que tudo vai melhorar. É só esperarem um pouco. Acompanhem-nos na leitura e que assim seja. Hoje vamos para o capítulo 34, com os recém-chegados do umbral. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior, sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salúcio e outros companheiros se lançavam a lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação, outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro, com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: "Tenha piedade, meu filho! Ajude-me, por amor de Deus!" Aproximei-me com interesse. "Cruz e credo!" continuou benzindo-se. "Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram." Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei: "Vem assim de tão longe?" Falando deste modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. "De grande distância, fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdia a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Atendendo a um impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti: "Como são interessantes suas observações!
mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos procuravam rixas e contendas. Embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarnamento geral. Algumas vezes era obrigada a vender as mães cativas, separando-a dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses. Quando o padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário, em ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com os meus deveres para o mundo e com Deus. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos perante o Pai Eterno. Os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada: Isso é que não! Escravo é escravo. Se assim fora, a religião nos ensinaria o contrário, pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criatura? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo, por me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada, havia muitos dias. E quando Padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos, por sua vez. E a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888, experimentei estranha sensação de espanto.
A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imaginam o que tenho sofrido, torturada pelos demônios? A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou: não comente o mal, já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante dirigiu-se um dos auxiliares, sem afetação: você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome, para que conduza mais essa irmã aos leitos de tratamento. Que dureza, né? A mulher estava achando que, só porque ela tinha... Mas vamos lá para trás. A igreja também se usava de escravos. Então, é aquela coisa. Como que você vai ensinar o outro que não pode ter escravo? Somos todos irmãos. Somos todos iguais. Capítulo 35. Encontro singular. Guardavam-se petrechos na excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você aqui! Muito bem! Que agradável surpresa! Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio ao meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui.
No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa, suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas, e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas, humilhava-se, dirigindo olhares dóridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante de débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes de seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam um efeito legal e consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas e, quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhora Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até ao fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado o recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que certo nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento,
constituíra todo o passado de sombras, e, enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguia ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheiristicamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho fato, vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pode experimentar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como amigo ofensor. Não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não temem sucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e erros cometidos. Você compreende? Acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguiríamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude energética que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida.
e fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Perdoar também é divino, também é uma bênção. Você perdoar, e também é uma bênção você receber perdão. Toma mais uma aguinha. Tomem bastante água. Sentem-se confortavelmente. Fechem os olhos físicos. Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura de hoje. Que possam ter saído vibrações boas daqui. E possam chegar essas vibrações boas a todos os doentes e seus familiares. Obrigada por tudo, Mestre. Que assim seja. Vamos perdoar ao próximo. É muito bom. É bom pra gente. Boa noite! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos ler mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Mas antes vamos fazer uma prece. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, pensem em Jesus, respirem fundo. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura de mais algumas páginas do livro Nosso Lar. Pedimos que nos auxiliem para que a leitura seja boa e que possam sair daqui vibrações boas para serem direcionadas a todas as pessoas que estão em hospitais, todas as pessoas que estão doentes, seus familiares, lhes revigorando a fé, sabendo que tudo vai passar, que esse momento de dor é um momento que vai passar em breve. Para aguentarem firme, mande muitas vibrações de consolo. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Capítulo 36. O sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente. Enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras, e mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André! Exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite. Sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentar-se a você em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal das impressões e eu não cabia em mim de contente.
Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar, Tobia pôs à minha disposição um departamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequeno barco, remando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme, e qual criança que não pode enumerar em definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza. Extasiado, embora com as magnificências da paisagem, parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André! André! Desembarquei em precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento abraçava minha mãe, em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a derreter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores, sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoraram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, deste modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns dizem, desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter todos à oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho,
o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, um amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualidade, teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entendimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa e desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra, mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora. Há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação.
É por isso, André, que nossas atividades experimentais no processo comum a partir da esfera carnal sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual um menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Pausa para a água! Bebam água! Capítulo 37. A preleção da ministra. No curso de trabalhos do de imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, deste modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abnegados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu um novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era a atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviço, sendo justo. Igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao essencial do aproveitamento justo
Só mesmo as forças divinas podem determinar a exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial dela, se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênção do Eterno. Nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigiu-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha, o recinto verde onde grandes bancos de relva nos acolheram confortavelmente. Flores variadas brilhando à luz de belos candelabros exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou: estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não pode você figurar entre eles? Indaguei. Não, por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo, aduzi. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da nossa opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista um momento adequado. Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de 2 senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim,
um semblante de nobre senhora de idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia, em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Encontram-se entre nós nesse momento algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontra-se aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Paramos na página 204. Eu li o primeiro parágrafo da página 204. Vamos fechando os nossos olhos, sentando-se confortavelmente, respirando fundo. Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura de hoje, que as vibrações possam ter sido boas e chegado a todas as pessoas que estão doentes, seus familiares, lhes revigorando a fé. Obrigada por estarem sempre conosco.
Que assim seja.